Esse é um projeto dos mais complexos que acho que de complexidade, com certeza, a maior complexidade que essa casa votou e vai votar, talvez, nesse mandato. E acredito que a gente precisa estabelecer uma ordem aí nos trabalhos. As emendas, elas alteram questões estruturais da legislação. E é impossível você falar das emendas sem falar da legislação. Então eu entendo também que o vereador Rodrigo, na fala de discussão do projeto, ele pode trazer as questões referentes ao projeto como um todo. Até porque eu também recebi, acredito que todos os vereadores receberam em seus gabinetes os ofícios a qual o vereador Rodrigo Parras vai se manifestar, e eles também fazem menção às emendas, porque está se referindo ao projeto ao todo que será votado. Então, acredito que mesmo se tratando das emendas, algumas questões elas precedem a discussão específica, né, da matéria e podem ser debatidas nesse momento, até porque a gente não fique segmentando e picotando o debate, porque eu acredito que não vai levar, acredito que o vereador tem que expressar na sua totalidade. O senhor vai fazer menção aos ofícios, eu não faço agora, mas eu acredito eu vou tratar de outras questões que paralelamente falarei do ofício, presidente. E tudo que eu estou falando é referente ao projeto e às emendas. Não tem como dissociar uma coisa e outra. Eu não vou discutir especificamente emenda, porque a casa decidiu que vai votar a emenda de forma englobada. Votar a emenda de forma englobada prejudica totalmente o debate. Um projeto com essa complexidade, uma lei com 60 artigos, mais de 10 anexos, é impossível que todo mundo seja a favor de tudo. Desculpa, é impossível. Eu acho que a lei contém avanços, só que eu acho que a lei contém retrocessos. Se retrocesso é uma palavra pesada, a lei contém conceitos que eu particularmente discordo. Que a população que compareceu às audiências públicas se posicionou veementemente contra algumas questões. Outras a população aplaudiu. Decidir votar emenda de forma englobada acaba totalmente com o espírito democrático o debate do projeto de lei, né? Então fica prejudicada a discussão global das emendas, já que o plenário decidiu votar de forma englobada, né? Tem emenda que eu sou a favor, tem emenda que eu sou contra, tem emenda que é conflitante entre si. E aí vai votar de forma englobada, vai botar uma bomba, mais uma, né? Aí no colo depois da administração pública, do prefeito no caso, que vai ter que analisar quais são as emendas que ele vai vetar, as emendas que ele vai acolher, a legalidade das emendas ou a questão conceitual das emendas. Então, acredito que não deveria ser o caminho. Nesse sentido, antes até de me manifestar pontualmente no mérito, nós fizemos um parecer conjunto, alguns vereadores, um voto em separado, sobre a tramitação do projeto na casa. E esse voto separado, ele consta no projeto, não foi lido na... Mas, Daniel, aí, você veja bem, nós estamos discutindo as emendas, né? O projeto a gente vai votar na outra sessão. Aí não tem como eu... Qual sessão? Estou dizendo, na extraordinária. Nós temos outras. Já estamos na extraordinária. Então, mas nós estamos discutindo agora as emendas. Só as emendas. Mas eu acabei de dizer que não tem como votar uma coisa sem votar outra. Mas aí é seu entendimento. Eu tenho que cumprir aqui o regimento interno. Agora nós estamos discutindo a emenda. Como eu faltei, talvez, até talvez não soube me expressar quanto ao Paulinho, porque não poderia haver a discussão, bate e rebate aí entendeu? Agora, nós estamos discutindo as emendas, nós não estamos falando do projeto. Mas o senhor vai votar as emendas sem votar o principal? Então, mas nós estamos discutindo as emendas para ser votada, para depois votar o projeto, com emendas. Meu pai. Ok. Eu respeito... Então eu vou falar das emendas. Eu respeito, você tem o seu entendimento. E eu também tenho o meu, outros vereadores também. Okay. Então acho que a gente tem que respeitar. Não, eu respeito. Respeito. Exatamente. Nós pedimos para ser votado englobadamente, eu coloquei aqui em votação. Eu respeito, discordo, exatamente. Manifesto, deixo aqui minha posição registrada,
respeito cada um dos colegas aqui, respeito a opinião da administração pública, o que eles entendem de cidade, o que eles pensam de projeto de cidade, não sou obrigado a concordar com tudo, como eu comecei dizendo na fala aqui, algumas coisas eu acho que estamos avançando, outras não. Por isso e acredito que todos os vereadores aqui, em algum momento, tem algumas coisas que eles também não concordam no corpo da lei. E por isso que eu entendo que uma votação englobada de emenda, ela prejudica o debate. Sobre as emendas, então apenas vou reduzir aqui a minha fala às emendas e depois eu volto para discutir o todo. Foram apresentadas diversas emendas modificativas no projeto de lei, tanto de autoria do prefeito como os vereadores. A minha questão, especificamente quanto ao ponto das emendas, é que nem todas elas, como vocês mesmos já analisaram, foram submetidas ao jurídico da casa. Então, elas, no meu entendimento, para um correto andamento, elas não precisariam ser todas submetidas ao jurídico da casa. A segunda questão, tem algumas emendas que elas alteram substancialmente o projeto, positivamente. Tem emendas feitas pelo próprio Poder Executivo, que após as audiências públicas ou após o início dos trabalhos, fez emendas e alterou o projeto. Quando isso foi feito, não passou pelas comissões novamente. Tem emendas que a população não teve ciência e não foram discutidas e debatidas em audiência pública. Por isso eu entendo, e aí, quando eu digo que não dá para dissociar uma coisa da outra, e eu disse isso com transparência e pessoalmente ao secretário de Urbanismo e Meio Ambiente, chefe de gabinete do prefeito, nobre líder do prefeito, vereadora Carol, e ao próprio prefeito municipal. Tivemos uma conversa muito franca hoje à tarde, na qual eu pedi ao prefeito, entendo que a melhor saída para votarmos nesse projeto seria que fosse retirado da pauta, que o Poder Executivo analisasse todas as emendas feitas, e depois condensasse e apresentasse novamente à casa, para que tivesse o trâmite, passasse em todas as comissões, já com todas as emendas para as comissões analisarem. Porque entendo que algumas emendas, e foram muitas, eu não vou enumerar aqui, mas foram muitas que não passaram, não tiveram a devida análise das comissões. Né? Então isso eu digo com tranquilidade. Então o senhor quer debater emenda, estou dizendo isso. Então antes até de ir no mérito, entendo que o projeto ele tem pontos de tramitação que não foram obedecidos ao regimento interno. Discutimos asperamente quanto à questão da audiência pública que eu solicitei e o senhor colocou em votação em plenário. Né? Entendo que não foi observado nesse ponto. Respeito a posição do senhor, mas entendo e ratifico o meu posicionamento aqui. E isso, ele pode gerar, no decorrer, depois de uma eventual aprovação ou reprovação da lei, mais transtornos ainda para a administração pública, para a população, para quem trabalha com todas essas questões, porque isso pode gerar questionamento desnecessário. Então, entendo que o projeto ele não está pronto para ser votado. E aí eu faço menção aos ofícios que nós recebemos hoje, mas acredito que o vereador Rodrigo Parras, eu não quero tomar a fala dele depois na leitura dos ofícios. Nós recebemos diversos ofícios hoje, do setor organizado da sociedade civil, dizendo o seguinte: vereadores, nós queremos discutir mais o projeto, queremos mais audiências públicas, não coloquem em votação hoje, queremos discutir. Manifestação popular, legítima, e fala sobre as emendas também. Então, todo esse posicionamento, eu reitero esse meu pedido, né, que esse projeto não seja votado hoje, mas pelo que eu entendo, a posição do plenário é diferente. Então, eu vou terminar minha fala aqui para respeitar o que o senhor falou das emendas, e volto a discutir depois o projeto como um todo. Ok, senhor presidente? Mas já deixando claramente o meu descontentamento com essa condução, e porque as emendas também não foram submetidas ao trâmite correto. Eu gostaria de fazer tratar de questões prévias aqui antes de falar. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, nós não estamos tratando de, como a Carol falou, polarização política, discussão de grupo político. Acho que está totalmente... não cabe nesse momento falar em discussão de grupo político. Nós estamos discutindo uso e ocupação do solo da cidade. Por mais que possa ter aparentado eventualmente numa última audiência pública uma polarização de discussão, eu discordo. Entendo que o que teve foi discussão de conceito. Né? Então, pessoas tecnicamente habilitadas discutiram conceitos diferentes. Assim como eu sou advogado, doutor Avanço advogado, Lucas advogado, pode ter posicionamento diferente sobre a mesma matéria. Foi isso que foi discutido e tratado, e com amplitude aí na audiência pública. E tamanha foi a riqueza do debate, que toda a população que estava presente queria continuar com a discussão. Queria novas audiências públicas. O próprio prefeito... ali sentado onde o Zé Machado está hoje,
falou, nós estamos abertos para discutir quanto for necessário, se possível nós vamos para os bairros discutir audiência pública e tudo mais. Tamanha foi a importância daquela audiência pública. Quero fazer algumas considerações também quanto à legislação passada. Se coloca muito a legislação passada, ela trouxe problemas. Olha, eu nunca defendi aqui a legislação passada, nada disso. Acredito que ela trouxe avanços, mas também tem coisas que precisariam de reparos. Foram feitas ao longo do tempo e outros reparos estão sendo feitos através dessa legislação. Então nós não estamos aqui para dizer que a lei de vocês é boa, a outra lei é ruim, não é nada disso, gente. É a lei de uso e ocupação de solo. O que acertou? Acertou uma série de coisas, tem que permanecer. O que errou? Errou uma série de coisas, vamos alterar. E assim caminha a humanidade, sem parafrasear nada nem ninguém. Mas precisamos evoluir, precisamos caminhar nesse sentido. Mas alguns reparos são necessários. Quando se fala que não foi feita audiência pública na discussão do Código de Urbanismo e Meio Ambiente lá atrás, talvez tenha sido feita uma audiência pública pela Câmara. Mas a lei de audiências públicas, o Estatuto da Cidade, ela determina que a Prefeitura promova audiências públicas antes que o projeto venha para a Câmara. E à época foi discutido exaustivamente, muitas audiências públicas foram feitas pela Prefeitura, e aí o projeto veio encaminhado para a Câmara, que fez uma audiência pública. No caso desse projeto de lei foi diferente. Né? A sistemática que a Prefeitura usou para colher informação foi por meio de internet. A previsão era que encaminhasse o projeto de alteração do CURMA para a Câmara até junho de 2013. 6 meses era a previsão. Desculpa, 6 meses ficou aberto para colher informações com os munícipes, e aí de junho a dezembro seria para a elaboração do código, até dezembro de 2013, para mandar a proposta de alteração. Demorou bem mais que isso, e eu não acho ruim que demore bem mais que isso, porque é um assunto tão complexo, que precisa ser discutido à exaustão. E aí eu acho que a maior crítica que está se trazendo nesse momento não é nem quanto à Prefeitura, a autoria do projeto. Se vocês prestarem bastante atenção no que foi dito, no relatório, a crítica mais aguda que se tem é a forma como tramitou dentro da Casa de Leis. É uma crítica aos vereadores, a nós mesmos aqui, a Casa de Leis, porque entendemos que precisaria de um maior debate. E esse é um ponto categórico. Né? A questão da colocação em plenário da votação para audiência pública, eu já discuti exaustivamente na última semana. Entendo que não é devido, lendo o regimento interno, é claro que não é devido, mas foi o que aconteceu. Então é uma crítica direcionada para a Casa. Tá? Especificamente, quanto ao mérito do projeto, e aí é a primeira vez, como o Lucas bem disse, em 130 dias que o projeto está tramitando, que eu vou dar a minha opinião quanto a algumas questões pontuais. Mas, antes de entrar no mérito, todas essas questões prejudiciais, de análise, vamos dizer assim, elas têm que ser tratadas. Então, o nobre vereador Paulo Catapreta foi muito feliz no pedido de leitura do relatório do voto em separado, onde tem por ordem cronológica como as coisas foram apresentadas, os pedidos de emenda, as emendas modificativas feitas e apresentadas, e a ausência de discussão sobre outras emendas. Na minha opinião, e eu pedi isso nas 3 audiências públicas, foi que fossem enviados mapas específicos para que se pudesse ver com detalhamento as alterações de zoneamento na cidade. O prefeito nos atendeu. Tão logo ele esteve na audiência pública aqui, ele ouviu e nos atendeu. Esses mapas vieram para casa em 12 de junho e foram distribuídos e apresentados na sessão de 15 de junho. Nesse momento, o projeto já tinha rodado por todas as comissões. E aí, por insistência da minha parte, ele veio para a Comissão de Agricultura, o doutor Avanço assinou um ofício requerendo que o projeto fosse enviado para a Comissão de Agricultura, o doutor Avanço como presidente de Agricultura. E esses mapas vieram para a Comissão de Agricultura tão somente. São peças fundamentais e indispensáveis para a votação do projeto. A população, e aí é a crítica à questão legislativa mesmo do projeto, não teve acesso às delimitações específicas das mudanças de zoneamento e nem à proposta de novo zoneamento. A população não teve esse acesso aos mapas específicos. O mapa geral teve, mas o mapa geral carece de uma melhor definição e delimitação das áreas. Você não consegue pegar o mapa geral, você não consegue saber até onde vai uma cor, até onde vai aquele bairro, até onde muda o zoneamento. E esses mapas específicos que a Prefeitura nos atendeu e enviou, não foram disponibilizados à população. Culpa de quem? Da Prefeitura? Não, em partes, né? Poderia ter mandado antes os mapas.
Mas a partir do momento que enviou, a Câmara tem ampla autonomia para fazer o devido processo legislativo, que foi a nossa grande crítica. A minha emenda apresentada não passou pelas comissões. Claro, como é que eu ia imaginar que ia negar um pedido de audiência pública? A emenda era para ser votada, as propostas de emendas eram para ser discutida na audiência pública. Não veio. Né? A do DDE é a mesma coisa, não teve audiência pública. E aí veio de última hora as emendas aí. E fomos obrigados, pela conjuntura de ter que votar emendas de forma englobada, a rejeitar as emendas. Na nossa votação, as emendas foram aprovadas. Por quê? Porque no cômputo geral, outras emendas, no meu entendimento, eu sou contrário a algumas outras emendas. Então como é que faz isso? Prejudica totalmente o debate e a discussão democrática. Isso está claro, como a luz do sol. Né? Partindo para o mérito. E aí são algumas opiniões minhas. Tá? E todos têm direito de discordar. Eu fico tranquilo quanto a isso. Primeiro, eu sou contra a revogação total do CURMA e das leis que antecederam. Quando você termina um projeto de lei, você fala assim, essa lei entra em vigor a partir da sua publicação, revogadas, aí você pode fazer o seguinte, revogadas as disposições em contrário, ou revogar expressamente as outras leis. Nesse caso, você precisa revogar a sua disposição em contrário. Você não precisa revogar a legislação inteira anterior. E aqui está revogando a legislação inteira anterior. Essa é a primeira coisa. Eu sou contra a separação das questões do meio ambiente dessa legislação. A prefeitura explicou, não é que nós estamos ficando sem lei de meio ambiente no município. Existem leis estaduais, leis federais e leis municipais esparsas que falam de questão de meio ambiente. Mas o código anterior, ele condensava tudo isso num documento. Facilita a análise, facilita a fiscalização, facilita as pessoas que querem fazer um empreendimento ter toda uma documentação, uma legislação própria para consulta, e dessa forma acaba dissociando uma questão da outra. Conceitualmente eu sou contra. E ninguém vai me fazer achar que de outra forma é melhor. Mas é uma opinião minha e eu quero deixar registrado aqui. Outra questão, mudou-se nessa proposta de lei a nomenclatura das atividades. Eu vou dizer o seguinte para você, tecnicamente, isso é para quem trabalha com a área, né? Você tinha uma abreviação seguinte, as atividades que são permitidas em determinada área, COS, C-O-S, de 1 a 10. O que é isso? Eram comércios e serviços de 1 a 10. Essa nomenclatura foi alterada totalmente. De COS virou o S. O que era indústria virou o I. E por assim por diante. Poxa vida, qual o sentido dessa alteração? É só para confundir a cabeça de todo mundo que já estava adaptado com o sistema de nomenclatura. Mas é uma questão prática de quem mexe com isso no dia a dia. Não tem necessidade de dar mais trabalho para quem já tem trabalho. O suficiente. Né? Vamos falar um pouquinho da criação das ER5. Eu sou contrário à criação desse zoneamento nos modos que foi proposto. Por que eu sou contrário a isso? E as manchas que foram feitas no mapas da cidade? Porque o plano diretor é muito claro. E aqui eu acho que reside um grande problema nessa proposta de legislação. Essa proposta ela tem que ser plenamente, está em total consonância com o plano diretor. O plano diretor ele diz o seguinte, olha... a área do município já se encontra, aqui falando um pouquinho de área rural, ele fala assim, nós devemos manter a manutenção rigorosa, sem expansão, das atuais delimitações de áreas urbanas. O uso e ocupação de solo devem respeitar os preceitos colocados no Código de Meio Ambiente e tudo mais. E aí ele vem aqui, a divisão territorial de áreas urbanas e rurais, tal como presentemente configurada, é considerada estável, não devendo sofrer alterações no horizonte de vigência desse plano diretor. Isso é uma norma do plano diretor. Tal determinação não tem em vista não ampliar e, no que possível, reduzir o grau de designação formal de áreas como urbanas, que tem sido causa de um espraiamento do tecido urbano do município, que se apresenta problemática por várias razões. Eu não vou continuar lendo aqui, mas o plano diretor é muito claro. Olha, nós estamos num momento da cidade que a gente não tem que expandir. Nós temos que reduzir, porque a gente não dá conta. Atibaia é muito espalhada, não dá para a gente pipocar loteamento para todo lado. Nós temos que crescer de forma organizada. A primeira coisa para crescer de forma organizada, vamos ocupar o que está vago hoje. Né? Esse tipo de argumento não dá para ser usado como, nós vamos utilizar, vamos expandir, porque aí o cara que vai expandir lá vai arrumar o loteamento clandestino do lado. Pelo amor de Deus. Loteamento clandestino do lado tem que pegar o loteador e prender o cara.
cara que picou terra e vendeu sem estrutura nenhuma, tem que prender o cara, tem que fazer o cara fazer todas as obras de infraestrutura do loteamento. Não aprovar mais para que o outro loteador faça a contrapartida no loteamento clandestino aprovado. Isso não é desculpa, isso não é argumento para você expandir o adensamento urbano, você dizer que você precisa criar situações para uma nova faixa social. Não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Nós temos áreas no município com zoneamentos aprovados regularmente, tudo bonitinho, que tem lotes, tem possibilidade de expansão dentro dessas áreas já aprovadas. Como o Paulinho Jesus falou, nós temos mais de 30 mil lotes vagos no município. Né? Então, dentro desse conceito, eu sou contrário à criação das R5. E aí disse muito, não, as R5 é muito parecida com as R2. Olha, é parecida em partes. Conceitualmente, ela é totalmente distante. As R5 é uma zona que prevê um adensamento urbano forte, grande. As R2 prevê um pequeno adensamento urbano. São questões conceituais diferentes. Por isso eu sou contrário à criação das R5. Ok? Já falei um pouquinho da falta de discussão. O que eu também sou contra, a nova legislação, ela retira o índice de elevação. O que é isso? Para você construir um prédio na cidade, você tinha limites de altura na legislação anterior. Essa legislação, ela altera algum desses limites. Então, ela, por exemplo, de ZR1 e ZR2, antes, o limite para você construir um prédio nessas zonas era de 9,6 metros. Hoje é de 10 metros. Tudo bem, estamos falando de uma diferença pequena, não tem problema aí. ZR3 e ZR4, que anteriormente o limite de verticalização era 14 metros, hoje ficou sem limite de alturas. Totalmente sem limites. Eu, pessoalmente, sou contrário, porque entendo que não é a característica da nossa cidade que nós construamos torres, enfim, grandes edifícios. Eu acredito que nós, se quiser criar uma área específica para desenvolver, talvez fazer um centro comercial, assim como foi feito com a Faria Lima em São Paulo, onde se deslocou todo o centro de São Paulo para a Faria Lima, que se escolha uma área com planejamento para fazer isso, uma área específica, de baixada, que não atrapalhe na questão estética da cidade, visibilidade, vista para Pedra Grande. Eu não sou contra o desenvolvimento, eu só acho que ele tem que ser organizado. Então, retirar esses limites de ZR3 e ZR4 eu acho complicado. As R5, o nobre vereador Lucas tinha me alertado que tinha limitação de altura. As R5 tem limitação de altura como os R1 e os R2. Ok? Então, manteve limitação de altura para as R5. Eu sou contra as R5 no conceito, já expliquei, mas manteve limitação de altura. ZM1, ZM2, na legislação antiga, o limite de elevação era 15 metros. Foi retirado por completo nessa proposta de lei. ZM3 era 13 metros. Foi retirado por completo nessa legislação. EE1, EE2, EE3, o limite de verticalização era de 23 metros. Foi retirado por completo nessa legislação. Então, o critério que a administração está usando é o seguinte, olha, você vai poder construir, o tamanho do prédio que você vai construir é diretamente proporcional ao tamanho da área que você tem do terreno. Então, se você tiver um terreno pequeno, você não vai poder construir edifícios muito grandes. É uma conta matemática, eu sou péssimo, não vou tentar explicar para vocês, mas é uma relação do tamanho do lote com quanto você quer construir. Eu entendo, existe um critério, mas acho que esse não é o melhor critério, porque nada faz frente ao poder econômico. O cara que quer construir o Empire State, acha que ele não tem dinheiro para comprar um quarteirão inteiro? Vai comprar um quarteirão inteiro e vai subir quantas torres ele quiser. E eu acho que não é a característica da nossa cidade, principalmente nas áreas onde centrais, Abuinópolis, Atibaia Jardim, o argumento da prefeitura. Mas veja bem, Daniel, já existe prédio lá. Eu sei que já existe, mas eu não concordo, pessoalmente. Eu não concordo, acho que não deveria existir ali, acho que deveria ter limitação, deveria haver travas. E o prefeito foi a favor das travas, quando nós discutimos de audiência pública aqui. Então, especificamente, quanto ao índice de elevação, sou contrário. Não tem como, eu particularmente, não sei a opinião de vocês, quem me consultou, as pessoas que nos procuraram durante a audiência pública, manifestaram opinião no mesmo sentido. Índice de ocupação, foi alterado as taxas de índice de ocupação de solo, né? A ZR3 era 2,4, ZR4 2,5, ambas foram aumentadas, na verdade ZR3 agora o índice de ocupação é 3, ZR4 3,5, então nós temos uma elevação dessa capacidade de adensamento de índice de ocupação por zoneamento, o que eu entendo que vai contra o plano diretor, porque o plano diretor está dizendo, nós temos que segurar a expansão, nós não temos condição de atender,
Não temos condição de atender. Eu não vou entrar em números aqui para dizer quanto a cidade vai crescer ou vai deixar de crescer, mas eu entendo que nós temos hoje, na nossa malha urbana, ruas sem asfalto, e esse governo tem feito bastante asfalto. Os projetos estavam prontos lá, foram encaminhados, muito bem encaminhados em gestões anteriores, mas esse governo tem feito bastante asfalto, conseguido financiamentos, resolvido questões históricas. Ótimo, isso é muito bom, mas tem muito asfalto para fazer ainda. Tem dificuldade com abastecimento de água, temos dificuldade com tratamento de esgoto, tem dificuldade com posto de saúde, escola, transporte público de qualidade. Então nós precisamos cuidar daquilo que nós já temos, antes de pensar em uma nova situação e uma maior expansão na malha urbana. Sou contra a retirada da restrição de vias. O que é isso, gente? No Kurma, é o seguinte, se na rua, em determinada rua, só tem 5 metros de leito carroçável, você só vai poder ter algumas atividades que são compatíveis com uma rua de 5 metros de leito carroçável na frente do seu empreendimento. Se você quer fazer um depósito de material de construção que vem caminhões imensos para fazer carregamento e descarregamento, não dá para você ter uma rua de 5 metros de leito carroçável na frente do seu empreendimento. Você precisa de uma rua mais larga. O caminhão não consegue nem dar volta, gente. Eu estou dando um exemplo. Essas restrições estão sendo retiradas dessa proposta de lei. Sou contrário à retirada dessas restrições. Então, estou trazendo questões pontuais, né, e dizendo o porquê que nós nos posicionaremos nesses pontos. Né, e acredito que cada um tem a sua opinião. Assim como acredito que a legislação está avançando muito na proibição de casa em fila. Ótimo. Na minha opinião, era uma incorreção da legislação anterior. Assim como a autorização de prédios no Alvinópolis e Atibaia Jardim, talvez grandes torres que nem a gente tem hoje, eu não sou a favor daquilo. Né? Então, a gente precisa avançar na discussão. Sem atacar o passado, temos que olhar para frente, discutir o que é bom e chegar num consenso do que é bom. Agora, se a gente vota emenda de forma englobada, como é que a gente vai discutir consenso do que é bom? Então, quero aqui, presidente, terminar minha fala pedindo votação em destaque desse projeto. Né? Destaque do anexo 2, do anexo 3, do anexo 5 e do anexo 7. Porque todas essas questões que eu trouxe aqui, que eu tenho um posicionamento diverso, eu não preciso rejeitar o projeto todo, porque o projeto tem coisas boas, mas nesses anexos tem coisas que eu não concordo. Agora, se for votado englobadamente, como é que faz? Então, eu quero colocar em discussão plenária aqui a votação em destaque desses anexos, onde constam essas questões específicas que eu tratei aqui. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Antes de colocar em pedido, colocar em votação o pedido do Daniel, poderia, não espero, Daniel, te convencer do contrário, conceitualmente, nem ideologicamente, mas gostaria de, pelo menos, em alguns pontos, isso. Por exemplo, são questões que foram discutidas, você falou da separação, não é aquilo, de leis ambientais, mas eu vou... Não sei se é isso, se você está propondo isso também, Daniel. Isso não é possível, né? Você fez só um comentário, né? De que não concorda com a retirada total do código por causa das leis ambientais, né? Isso não está sendo proposto, né? Eu queria discutir o que está sendo proposto. O último aqui, por exemplo, é a restrição de vias. A restrição de vias, por exemplo, atualmente na lei do Kurma, eu vou dar um exemplo concreto. A José Lucas, ela está como uma via coletora. No Kurma, ela trata a via coletora como vias de 20 metros. A José Lucas não tem 20 metros. Um outro exemplo, o Estoril inteiro, ele inteiro está como coletora. Ele não tem todas as vias coletoras. Então, o que está tirando é a restrição de vias, porque não é possível. Isso eu estou te dando erros do projeto. São vias locais com 15 metros, coletora com 20 e arteriais com 35. Que totalmente, como eu citei 2 exemplos para você, fora da realidade. Como é possível a José Lucas com uma via coletora? Então não é. É por isso que foi retirado. E está sendo tratado como zoneamento. Não vai poder fazer um empreendimento se a via não permitir. O zoneamento consegue aprovar ou não isso. Agora, você ter uma restrição de vias que é incabível, porque não faz sentido um negócio desse. É isso. Isso foram técnicos da prefeitura que passaram. Tecnicamente está errado. Sim, claro. Eu queria também pedir uma parte, obrigado, Lucas, salientar o meu apreço pelo corpo técnico da prefeitura e os funcionários de carreira que se empenharam nessa questão. Volto a dizer, não é uma discussão maniqueísta, são discussão de propostas. Eu entendo a sua colocação, Lucas, e se está
qualificado de forma errada a via hoje, a gente tem que proceder à correção da qualificação e não retirar por completo a restrição. Não retirou por completo. Não. Os loteamentos existe a restrição de vias ainda. Agora, onde já é ocupado, não tem como você estabelecer uma via que não é compatível. A José Lucas não é local, nem coletora. Ela não tem essa dimensão. Então foi retirada de onde está errado. Não foi retirada por completo. Ainda existe. Como zoneamento. O zoneamento consegue restringir. Não consegue restringir se o prendimento não for possível. A largura da via não permite a aprovação. Então, aí é capaz de partir para o lado conceitual e ideológico. Mas a técnica seria essa. A resposta técnica. Quanto às R5 ou ZE2, eu vou dar um exemplo. Nas R5, a gente conversou antes da sessão, eu falei que não é possível verticalizar. E a maior parte da cidade, a maior parte da mancha do mapa que está sendo votado é ZE2. A ZE2 foi transformada em ZR5. A cidade inteira é formada por ZE2 atualmente. E é por isso que tem edificações. O centro da cidade, por exemplo, foi feito um hotel que descaracterizou completamente, como você falou. Descaracterizar o centro da cidade. Na atual lei que está sendo votada hoje, não vai ser permitido mais verticalizar no centro. Então, a lei que está sendo votada hoje, a lei que a prefeitura, que o Poder Executivo mandou, ela está sendo restritiva e mantendo as características da cidade. Aonde vai ser permitido construir? ZR3, ZR4, zona mista 2, zona mista 3. Isso está definido, não mudou, já era. Onde é ZR3, onde é ZR4, vai poder verticalizar. Que é o Alvinópolis, Atibaia Jardim, Cerejeiras, Imperial, forçar empreendimentos para locais da cidade que nunca teve investimento nenhum. O Cerejeiras Imperial, por exemplo, que sempre foi tratado como periferia. Então você restringe, tira de áreas que é ZE2, um exemplo é a região da Santana, que é ZE2. Hoje pode verticalizar e tomar toda aquela área lá. Hoje, se não votar essa lei e aparecer um poder econômico aí, astronômico, como você falou, constrói, verticaliza tudo lá, a lei permite. E não descaracteriza todo o pé da pedra? Tá lá, tem empreendimentos aprovados com 7 andares. Não vai poder mais, porque tornou os R5, as R5 não pode verticalizar. Então a lei está restritiva, a lei está mantendo as características e definiu agora, com critérios objetivos, onde pode verticalizar. Antes podia na cidade toda, onde era Z2, que é a maior parte da mancha do mapa. Isso são características de ZR5 e ZR2 que foi mudado, que aí entrou naquele bolo de zona rural para zona urbana. E os outros é mais construir prédios, foi o que você citou, a nomenclatura de ideologia, foi sugestões que foram passadas, aí se você quiser votar contrário, é questão ideológica, conceitual, mas as questões técnicas existe resposta e foi isso que foi debatido nas audiências. Sim, eu gostaria também de deixar claro, o vereador Paulo Catapreta me recordou, a época em que houve a primeira revisão do CURMA, o Paulo Catapreta era chefe de gabinete da prefeitura, eu era secretário adjunto do assuntos jurídicos. E nós tivemos a tranquilidade de reconhecer muitas falhas daquela legislação, tanto que houve a primeira revisão e foi, o Baixinho lembra, estava na Câmara, foi onde aconteceu a grande mudança aí de muitas coisas. Então, nós estamos discutindo a questão como discutimos na época, com tranquilidade, sensibilidade, entendendo que é uma proposta. Essas questões eu sou contrário, né? Sou contrário à retirada dos índices de elevação, mas assim como eu entendo que pode melhorar em alguma questão. Você está falando da Santana, eu acho ótimo, eu acho que a Santana não tem que ter o que tem lá hoje. Então, só que é tanta coisa, é uma lei tão grande, tão complexa, que teria que votar as coisas de forma separada, com ampla discussão social, e a gente não conseguiu fazer isso. Porque em determinados momentos a casa mesmo, e aí é uma crítica a nós, a casa barrou essa tramitação. E aí é uma pena, porque tem muita coisa boa aqui dentro. Coisas que eu entendo que poderiam ser melhor discutidas. E como discutir emendas com o Saulo hoje, ele falou, Daniel, você tem razão quanto isso aí. Isso aí tá ótimo, vamos fazer isso aí, vamos mexer nisso aí. Isso aqui, do jeito que foi. Posso? Então, Daniel, você levantou uma questão e passou batido. Você falou de construir prédios, as edificações. Ele tá corrigindo também. Hoje está errado. A ZE2, por exemplo, locais não há necessidade de recuo e outros sim. Na ZE2 não pode, tornou ZR5 e não pode mais verticalizar. A região Jardim do Lago, Paulista, não pode verticalizar mais. E não sei se vocês conhecem quantos moradores daquela região que reclamam porque criaram edifício sem recuo, né? Então, eu conheço vários moradores que estão lá, não tem um quintal mais, porque o prédio está do lado. Então isso não vai ser possível mais. Agora, a limitação que você falou que foi tirado, só vai poder construir em ZR3, ZR4, zona mista 2, zona mista 3. Aí tirou o limite de altura. Porém, não é permitido um edifício ser construído sem que ele respeite agora, com critérios objetivos e não subjetivos, como são da ZE2, onde
determinados lotes precisam de recuo, outros não. Agora, objetivamente, todos vão ter que ter recuo de 1/6 lateral e 1/3 frontal. Então, nas R3, R4, onde for verticalizar, agora sim tem critérios que vão respeitar o vizinho. Agora sim tem critérios que a cidade vai crescer com o planejamento. E ainda numa região, como eu citei o Cerejeiros Imperial, que é R3, R4. Isso força o empreendimento ir para uma região que está abandonada, que nunca teve nada em quantos anos. Por quê? É mais atrativo lá de cá. Então, o Vinópolis não permite mais, tem o Cerejeiros Imperial com grande capacidade de expansão. Isso é bom para aquela população poder comprar um apartamento, por exemplo. Eu acho ótimo, mas é aí a questão da discussão do crescimento ordenado. Né? Claro que tem que desenvolver o Cerejeiros Imperial, não tenho dúvida disso. Então, só para fazer um comentário, Lucas, ó, R3, R4, M1, M2, M3, E1, E2 e E3, todas essas áreas elas perderam as limitações objetivas de altura que tinha na lei. E aí estão condicionadas à questão do tamanho do lote. Como eu disse, o poder econômico... Não, versus o tamanho do lote. Não, mas isso não se constrói sem recuo. Sim, Lucas, mas por isso o tamanho do lote. Exatamente, o tamanho do lote. O cara tem um lote imenso, ele constrói o Empire State. Senhor presidente, o senhor vê que necessita realmente de nova audiência pública? Porque olha a discussão que está aqui nesse plenário. Negativo. Né? Qual a palavra? Por que negativo? Questão de ordem. Questão de Por que ordem. negativo? Eu nunca vou te convencer que a minha ideia é melhor que a sua. Mas nós vamos discutir eu até o tô final vendo do a ano. discussão sua com o novo vereador Daniel. Negativo. A gente está Questão vendo. de ordem, por favor. Quer forçar o Por favor. debate para falar que eu te convenço? Vereador, Lucas, por favor, vereador, fala baixo comigo, estou falando baixo contigo. Por favor, Por me favor. respeita. Questão de ordem, por favor. Nobre vereador Daniel, a palavra estava com você. Você está pedindo para que seja votado em destaque os anexos. Eu vou submeter a apreciação do plenário. Aí você tem que levantar para nós quais os anexos serão votados. Você vai pedir para que seja votado em destaque. Sim, né? Mas vocês ficam à vontade para votar como vocês quiserem, já votou, né? Eu gostaria de votar em destaque o 2, o 3, o 5 e o 7. 2, 3. Anexo 2, anexo 3, anexo 5, anexo 7. Pela ordem, presidente. A cada projeto, a cada emenda, eu gostaria que o Daniel ou a mesa Não, as emendas nós já, pela falasse ordem. qual as é a emendas emenda. nós já votamos Não, para ser votada. mas eu gostaria que ela fosse dita a cada uma. Obrigado. Não, mas ela foi feita aqui a leitura. Deixa eu explicar aqui. O anexo 2, então, é só assim, o Dedel está pedindo, presidente. O anexo não Ele é quer saber o emenda. que tem nos anexos. O anexos 2 tem aquela questão da classificação, da utilização das siglas que estão sendo alteradas, que eu disse que eu sou contrário. O anexo 3, ele fala da criação, né, das R5, tá? E de outras zonas. Por isso que eu disse também que eu não deveria, a questão da legislação, não deveria revogar totalmente a legislação anterior, e sim só o que está em contrário. Né? Porque o anexo 3, todos os zoneamentos estão lá. Anexo 5 é o zoneamento das áreas rurais. Eu não falei na minha fala da transformação de área rural em área urbana, sou totalmente contrário. Não vou entrar no assunto, mas o plano diretor é claríssimo. A gente não tem que transformar nada de rural em urbano. E o anexo 7 é a questão dos índices de elevação que nós estávamos debatendo aqui. Então é isso que é tratado nos anexos. Vou colocar